os animais e o homem. Assim, poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para o espírito o período da humanização e com ele a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos, do mesmo modo que a infância sucede o período da adolescência, depois o da juventude e finalmente o da madureza. Aliás, nada há nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios se sentirão humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se alguma coisa deve humilhar o homem, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos desígnios divinos e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz que tudo seja solidário na natureza. Acreditar que Deus pudesse ter feito alguma coisa sem finalidade e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. Esse período de humanização começa na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Isto, entretanto, não é regra absoluta, pois pode acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, seria antes uma exceção. Depois da morte, o espírito do homem tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanização? Não, pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito. Ele mal se lembra de suas primeiras existências humanas, exatamente como o homem já não se lembra dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. É por isso que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Depois que entra no período de humanização, o espírito conserva alguns vestígios do que era precedentemente, isto é, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar ante-humano? Depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, pois nada se faz na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos, mas esses vestígios se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque ainda não têm a vontade para secundá-los. Seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não tinha sido desenvolvida e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. De fato, o homem é um ser à parte, visto possuir faculdades que o distingue de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo.